Senado Federal protocolou o pedido de impeachment contra o ministro do Supremo, Barroso, pela declaração que ele deu. Como é que foi? Nós destruímos o bolsonarismo. Destruímos o bolsonarismo. E pegou mal pra cacete. Um ministro, um agente do Estado não deveria dizer isso. Ele não faz parte de nenhum governo. Não vou defender, falar que a gente interpretou mal. Não, ele falou merda mesmo. Não devia ter falado isso. Ele poderia ter falado fascismo, conservadorismo, mas a partir do momento que ele aponta um agente político, ele sendo um agente de Estado, a problemática é real e o Senado Federal protocolou o pedido de impeachment dele e o porta-voz disso tudo Quem foi? Uma figura muito querida. Uma figura conhecida. Não, e atrás tem o Carlos Jordi e esse cara, que é o cara do PL, o Safe. Nossa, meu. É de Santa Catarina. É um show de horror. É um show de horrores, cara. Esse é um dos piores que a gente tem. É senador? Não, ele é deputado, acho. Meu, é triste a gente ver, né? O que se tornou a direita, né, meu? Esse Carlos Jordi é uma piada, assim. Ele parece um comediante involuntário. Eu lembro dele com o... Jordi só conhece francês. Como é que é? Canta aí. Jordi, até bebê. De novo. Quem escutou uma vez só. Vamos lá. Protocolando esse pedido de impeachment do ministro Barroso, só que infelizmente não dá mais. É preciso traçar uma linha do que é republicano, do que é democrático, do que é correto. Sério? Que fez o ministro Barroso. E todos, eu tenho certeza, entenderão, até o ministro Barroso, esse nosso pedido de impeachment aqui hoje. O que ele fez foi só verbalizar aquilo que milhões de brasileiros observaram nos anos do governo Bolsonaro, durante o processo eleitoral e após o processo eleitoral, com essa covardia ilegal e arbitrária que foi feita com o Bolsonaro de deixá-lo inelegível, sem nenhum fundamento. E eu quero compartilhar com você aqui hoje, algo que eu não costumo falar muito em público, mas eu, pessoalmente, nos 4 anos do governo Bolsonaro, trabalhei incansavelmente para distensionar relações do governo com o Supremo. Perdi a conta de quantas vezes eu tive reunido o ministro do Supremo para mostrar o lado, a cabeça. Dá um pause aí, presidente Bolsonaro. Pelo amor de Deus. Mas o cara falando de democracia, que ele tentou distensionar as coisas, o cara é louco, assim, isso não faz ele falou que algum. O papai foi declarado inelegível sem nenhum tipo de critério. Ninguém tentou distensionar, tudo bem, o Carluxo que tensionava mais, mas esse cara toda hora tava falando abobrinha. Dos três. O Carluxo era o campeão. O Carluxo era o campeão, o Eduardo Bolsonaro. E ele talvez fosse o cara que menos viajasse na batatinha, mas ele viajou na batatinha várias vezes, entendeu? O Flávio? Ele é o que menos viaja na batatinha, mas ele é o mais criminoso de todos. Ele só não tá preso porque o Bolsonaro fez de tudo para afastar o superintendente da Polícia Federal. Por isso que o Moro saiu do governo, inclusive. Então, mas as lojas de chocolate dele... Ele não pode nem falar muita abobrinha, porque se falar muita abobrinha, vão mais a fundo no negócio dele. Então ele tem que ficar quieto mesmo, para ele poder continuar. Mas o cara fala de democracia. Ele tá se botando como o agente do bom senso ali. Parece a loja de chocolate. Um lorde, ele é igual a empresa de táxi do Pablo Escobar, a mais lucrativa do mundo. Exato. Segue só uma pistoladinha básica. De que não havia nenhuma tentativa de ruptura de nada, que ele só queria paz para governar. Algo que ele não teve nos seus 4 anos. Eu nunca havia assinado um pedido de impeachment de ministro Supremo. Eu fui contra, sim, é importante trazer isso a público também, a CPI da Lava Toga, porque qual presidente da República que quer uma CPI aberta durante seu mandato? Nenhum. E uma CPI que não tinha um objeto bem definido, uma CPI que jamais seria instalada, e uma CPI que seria, sim, uma declaração de guerra do governo contra o Supremo Tribunal Federal, o que eu não concordo, nunca concordei com esse tipo de ataque a instituições, e coisa que o presidente Bolsonaro também nunca fez. Então eu sou testemunha de que isso tudo foi tentado. E a foto... Ele nunca atacou as instituições. Nunca atacou as instituições. É sério que ele falou isso? Não, ele falou que o Bolsonaro só queria paz. A última coisa que o Bolsonaro... Porque se tivesse paz, se as coisas andassem normalmente, sem essas polêmicas ridículas... Outro dia eu vi alguém falar... Sempre estão se falando no Twitter. A gente está discutindo outras coisas, não a última bobagem que o Bolsonaro falou, não sei o quê. A gente passou 4 anos sem nenhuma ação significativa do governo, só discutindo a asneira que o Bolsonaro tinha falado no último dia, na
anteontem, qual ia ser a próxima, não sei o quê. Aí o cara falou que o Bolsonaro queria paz para governar. Os caras, mentira como política, assim, é impressionante, é oficializado, assim, porque a última coisa que o Bolsonaro queria era paz. Ele vivia tensionar, como ele falava, puxar a corda, e todo mundo sempre puxava a corda, ele ia dar um golpe, ele ia, tipo, fechar o Supremo, ele ia prender o Xandão, ele ia, tipo, comentar sobre Golden Shower. É mentira isso, assim, com os olhos injetados, como diz o outro. Continuemos. Achei. O filme de tudo que ele já vinha fazendo nos últimos anos é de terror. Ele veio para dentro do Congresso Nacional para trabalhar contra aquela PEC do voto eletrônico com comprovante impresso. Ele vai atacar as urnas de novo. Ah, não, sério. Com qual objetivo? Tudo que foi dito aqui já, das intervenções públicas do ministro Barroso, quanto o Bolsonaro. E as matérias aqui, para dizer que eu estou fazendo fake news, a participação daquele evento dos Estados Unidos sobre como se livrar de um presidente, aquela outra na Brasil Conference, em que uma deputada atacando o Bolsonaro passa a palavra para Barroso e ele se coloca como sendo do lado dos poderosos do bem, contra, na cabeça dele, o lado do mal que seria o presidente Bolsonaro. E com que legitimidade o Barroso assume agora a presidência do Supremo? Com que moral Barroso vai assumir a presidência do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, para punir magistrados que, porventura, tenham feito manifestações político-partidárias, como a que ele fez? Eu faço questão de ler aqui a resolução do CNJ de 2019, para exatamente traçar ali um perímetro do que pode ou não pode fazer o magistrado. É a resolução 305 de 2019, que é exatamente o CNJ dizendo que o magistrado, estendendo ao plano virtual aquilo que os magistrados já eram vedados de fazer no plano material, vamos colocar assim. E diz lá o artigo 4, constituem condutas vedadas aos magistrados nas redes sociais. Inciso 2º, emitir opinião que demonstre atuação em atividade político-partidária ou manifestar-se em apoio ou crítica públicos a candidato, lideranças políticas ou partidos políticos. Com qual clima ele vai assumir o CNJ? E quando tenta justificar o vencemos o bolsonarismo, a emenda sai pior do que eu conheço do Correio, porque não pede desculpa a Bolsonaro. Mais uma vez ataca Bolsonaro, querendo dizer que respeita os eleitores, mas é contra práticas atribuídas a Bolsonaro que só existem na cabeça de políticos de oposição, que criam narrativas para atacar o presidente Bolsonaro. E por fim, eu quero aqui, mais uma vez, falar que eu sempre tentei... Eu não sei se ele se faz de maluco ou se ele não conhece o próprio eleitor. Ele conhece o próprio pai, né? Que daí é meio grave. O próprio pai, exato. Não, e o pior é que ele conhece muito bem, né? Não, e essa história de narrativas da própria da oposição é tão louco assim, você... Ele tá falando assim que o Barroso não assume o que fez, né? E eu acho que a gente vê essa cena dantesca, é culpa do Barroso, né? Sabe que o Barroso que foi e incentivou isso porque ele não tá, ele como ministro do Supremo não devia ir lá no Congresso da UNE e falar essa asneira. Falando que o Barroso foi o que mais se identificou com a Lava Jato, né? Total. Barroso, Fachin e Fux, se não me engano. Então. Mas ele é muito perigoso, né? Eu acho o Flávio mais perigoso, porque enquanto o Carluxo e o Bananinha, eles levantam a cortina de fumaça, que é o que eles fizeram desde sempre no governo, ele e o pai articulam as coisas realmente graves e sérias aí dentro de tudo isso, que são os crimes pesados. E agora eles fazer de... Exato. Não, mas é assim, esse negócio de falar assim, tudo o Bolsonaro só queria paz, o Bolsonaro... que ele jogava nas 4 linhas. Ele sempre queria sossego, o Bolsonaro falava assim, a minha vida nessa cadeira é uma desgraça. Cara, velho, o cara foi eleito, velho, queria... Aí, tipo, você tava tietando o Lula aqui, aí, tipo, você vê, precisa de vocação para isso, você precisa... Deve ser um trabalho... do inferno, assim, ser presidente da República. Mas você tem que, ter prazer em fazer política, conquistar as coisas. O Bolsonaro, a única coisa que a gente tem que fazer é destruiu muita coisa, né? A gente vê aí a ciência, até um assunto que a gente não abordou muito, foi essa questão dessa última reunião aí com o pessoal da ciência, foi muito bonita essa reunião. E o cara sempre porque é tão engraçado essa vitimização, que ele não conseguiu fazer as coisas porque não deixaram. Ele tinha o Congresso na mão, uma coisa que o Lula não tem, ele tinha boa parte do mercado financeiro, o mercado financeiro no colo, ele tinha um monte de coisa, ele fez umas reformas aí, assim, meio mal jambradas, não sei o que, sem colocar a cara, nem era ele que colocava a cara como se ele... E daí chegou no final, ele começou a fazer tudo que ele criticava no PT, que era ampliar alguns projetos sociais para ver se ganhava a eleição. Fez como o Bolsonaro fez.
Começou atacando o Centrão, cedeu pro Centrão. Cedeu todo o poder. Não deu pro Centrão, entregou na mão do Centrão. Entregou pro Lira todo o poder e ficava andando de jet ski. Porque ele não queria problema com a cabeça dele. Então ele achou outro pra lidar lá. Ele não gosta de trabalhar, ele não trabalha, ele não é vocacionado pra nada. Ele é um cara ele não é um bom político, gente. Pra falar bobagem. Ele acha que fazer política é falar bobagens radicalizadas que... Exato. O diálogo que o Lula acho que na política faz melhor do que ninguém no Brasil nunca fez. O Bolsonaro é o oposto, cara. A gente vê relato aí, acho que foi de quem? Do Valdemar Costa Neto, que a gente fez o react aqui outro dia, falando que o Bolsonaro, quando era deputado, ficava no canto andando sozinho, ninguém almoçava com ele. Mais de metade do mandato dele sem partido. Tentou fundar não conseguiu. Porque ele não é um bom político, não sabe fazer política. Ele, de fato, é um fenômeno político. As massas amam ele. Mas, porra, como político...